e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5 diz: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Esse versículo aqui tem umas interpretações interessantes. A grande maioria das pessoas, quando lê isso aqui, entende que está dizendo o quê? Que essas pessoas foram ressuscitadas, ou seja, viveram, ressuscitaram, participaram da ressurreição corporal e aí passaram a reinar com Cristo durante um milênio aqui na Terra. E os restantes que não reviveram até que se completassem os 1000 anos, geralmente as pessoas entendem que é o quê? Os incrédulos. Que depois de 1000 anos é que eles vão ressuscitar. Então, geralmente as pessoas creem que vai haver a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos. Mas que elas estão separadas por 1000 anos. Os justos ressuscitam antes do milênio e os injustos depois do milênio. Tem até gente que acredita que tem umas 4 ressurreições, não apenas 2. Tem gente que acredita que tem uma ressurreição no arrebatamento, uma ressurreição no final da grande tribulação, mais uma ressurreição no final do milênio de justos, e aí depois a ressurreição dos injustos. 4 ressurreições. Mas a Bíblia só narra 2 ressurreições. A ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos. A gente já viu que esse texto do milênio não se refere a um período literal, de 1000 anos depois da vinda de Cristo. Então, o que seria essa ressurreição aqui? Primeiro, nós temos que entender que João não está falando de pessoas que foram ressuscitadas em novos corpos glorificados. Ele está falando de almas que estão no céu. Na visão dele, ele viu almas, ele não viu corpos glorificados. Quando ele diz que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, ele está falando o quê? Que essas pessoas passaram por uma ressurreição e já estão reinando no milênio, que é quando? Essa época presente da igreja. É tanto que lá em Romanos 5,17, a palavra de Deus diz assim, Romanos 5,17. Reinarão em vida, falando da igreja, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, reinarão em vida. Ainda quando nós estamos aqui, nós já estamos reinando com Cristo, porque nós estamos no reino de Deus. Então, irmãos, mais uma vez eu afirmo aqui uma coisa interessante. Nós não podemos pegar essa passagem simbólica, e que é a única passagem que fala sobre isso, e esquecer o restante da Bíblia. Toda vez que a Bíblia fala de ressurreição, a Bíblia não faz uma separação de ressurreição dos justos e dos injustos. A Bíblia mostra, pelo contrário, que essas 2 ressurreições vão acontecer ao mesmo tempo no final da vinda de Cristo. Quando Jesus volta, ressuscita tanto os justos como os injustos. Eu vou mostrar para vocês aqui, João capítulo 5, versículo 25, o que Jesus diz. Nós temos que ler a Bíblia sempre como um todo, levando em conta todo o contexto da Bíblia. Em João 5, 25 ele diz assim: em verdade eu vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, olha só o que Jesus diz. Vem a hora e já chegou. Ou seja, essa hora vai ser no futuro? Não. Foi quando Jesus veio. E aí aconteceu o quê? Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, essa ressurreição que está falando aqui não é uma ressurreição do corpo, é uma ressurreição espiritual que aconteceu quando Jesus veio, e aí o Evangelho foi pregado para as pessoas
aqueles que se converteram nasceram de novo, ressuscitaram espiritualmente e entraram no reino de Deus e passaram a reinar com Cristo já nesta vida agora. Então, quando o texto de Apocalipse 20 diz que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, está falando que a igreja, ela viveu, ela reviveu, ela ressuscitou e reinou com Cristo durante os 1000 anos. Está falando de uma ressurreição espiritual que aconteceu quando Jesus veio. E aí Jesus continua dizendo assim no versículo 26 de João 5. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, agora ele está falando de uma hora no futuro, em que todos os que se acham nos túmulos, ou seja, todos os mortos, não só os justos, todos os mortos, vai chegar uma hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Veja que Jesus está falando da ressurreição corporal quando ele vier no final de tudo. E ele está falando que vai acontecer ao mesmo tempo. Quando as pessoas ouvirem a sua voz, todas as pessoas que estão mortas vão ouvir a sua voz e vão ressuscitar todas. Umas para a ressurreição da vida e as que praticaram mal para a ressurreição do juízo. Não há uma separação na Bíblia de 1000 anos entre uma ressurreição e outra, como muita gente ensina. Daniel capítulo 12, versículo 2, fala a mesma coisa das ressurreições e explica também como sendo um evento único que acontece na mesma hora. Eu vou ler aqui outro texto que prova isso também. Como não vai haver uma separação de ressurreição de justos e injustos, vai ser tudo no mesmo período. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 23, diz assim. Versículo 23 de 1 Coríntios 15. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Veja que interessante, aqui está falando da vinda de Cristo, e está dizendo que virá o fim. E é quando ele vai entregar o reino ao Deus e Pai. É interessante que Jesus fala a mesma coisa lá em João capítulo 6, versículo 40 ou 41, ele diz que aquele que crê nele, eu o ressuscitarei no último dia. Então a ressurreição vai acontecer no último dia. Se essa ressurreição do milênio aqui dos justos fosse antes de acabar antes dos 1000 anos, e depois passasse 1000 anos e tivesse uma outra ressurreição, Jesus teria falado uma mentira quando ele disse que ia ressuscitar o seu povo no último dia. Porque na verdade não seria o último dia, ainda ia passar 1000 anos. E aí depois ter uma outra ressurreição, mas agora de injustos. Então lá em 1 Coríntios continua dizendo assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando é isso? Na vinda de Cristo. Quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Ou seja, quando é que Jesus vai destruir tudo isso aqui? No dia da sua vinda. Ele vai destruir o diabo, os demônios, tudo. Vai lançar eles no lago de fogo e enxofre. O 25 diz: porque convém que ele reine, ou seja, Jesus já está reinando. E a igreja reina com ele. O milênio já está acontecendo. Convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ou seja, o último inimigo que Jesus vai destruir é a morte. Quando é que Jesus faz isso? No dia da sua volta. Ele destrói a morte. É o que relata mais na frente, no mesmo livro de 1 Coríntios 15. Ele fala do arrebatamento. E aí ele diz assim no versículo 54.
e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, falando da ressurreição dos justos, no dia da sua vinda, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, quando é que a morte vai ser destruída? No dia do arrebatamento, que é o mesmo dia da vinda de Cristo, no final da grande tribulação. Então, nesse mesmo dia é que todo mundo ressuscita, justos e injustos. E aí Jesus entrega o reino ao Deus e Pai. E aí começa o estado eterno. Se ainda fosse ter um milênio de 1000 anos, depois da vinda de Cristo, e depois dele destruir a morte na sua vinda, e ressuscitar os justos, então a Bíblia estaria mentindo. Porque a morte não seria destruída. Porque ainda ia viver um monte de gente no milênio, ainda iam morrer pessoas no milênio. A ressurreição ainda ia ter uma outra ressurreição. Ele não ia ter entregado o reino ao Deus e Pai ainda na sua vinda, porque ainda ia ter 1000 anos literais pela frente. Ele não teria destruído todos os inimigos na sua vinda, porque ele ainda ia destruir o diabo 1000 anos depois. Então, se for haver 1000 anos literais, a Bíblia vai estar se contradizendo. É por isso que eu creio que a interpretação correta disso aqui é que não há 1000 anos literais depois da vinda de Cristo. Quando Jesus vem, ele ressuscita os justos, ressuscita os injustos, ele vai julgar todas as coisas e depois começa o estado eterno. É isso que a Bíblia ensina quando a gente lê todo o seu contexto. Então, é por isso que eu digo que esse versículo 4 do Apocalipse 20, quando ele diz assim: viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, ele está falando o quê? Que esses irmãos, a igreja que ele viu aqui no céu, foram pessoas, ele está relatando o quê? Foram pessoas que viveram, ou seja, passaram por uma ressurreição espiritual e reinaram com Cristo durante os 1000 anos, ou seja, durante o período do reino de Cristo aqui na terra, que é esse período que a gente está vivendo agora. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. O que significa isso aqui? Isso aqui está falando que a ressurreição que os mortos vão passar é só depois da vinda de Cristo. Nós já passamos por uma ressurreição quando nós cremos em Jesus. A igreja ressuscita espiritualmente. Mas os outros não reviveram só depois dos 1000 anos. Por quê? Porque só depois dos 1000 anos é que os incrédulos vão saber o que é uma ressurreição. Só que não é uma ressurreição espiritual como nós. Eles vão ressuscitar no seu corpo para poder ser condenados. E aí diz assim: esta é a primeira ressurreição. Ou seja, qual é a primeira ressurreição? É a conversão. É o momento em que a gente crê em Cristo e nasce de novo e se transforma numa nova criatura. Esta é a primeira ressurreição. E aí o versículo 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ou seja, feliz e santo é aquele que foi salvo, aquele que foi alcançado por Cristo, que ressuscitou espiritualmente. Ele é feliz, ele é bem-aventurado, ele foi abençoado por Deus. Porque ele vai dizer aqui, ó, sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Ou seja, aquele que se converteu, ele não vai experimentar a segunda morte. Qual é a segunda morte? É a condenação eterna no lago de fogo e enxofre, para onde vai Satanás, o anticristo, o falso profeta e todos aqueles que não creram. Essa é a segunda morte. Mas ele está dizendo o que para a igreja aqui? Essas palavras são para consolar a igreja. Ele está dizendo: olha, vocês são felizes, vocês são santos, porque vocês que participaram da primeira ressurreição, que foi a conversão, vocês não vão experimentar a segunda morte. Ou seja, vocês não vão morrer a morte eterna. Vocês estão garantidos no céu, na presença de Deus. É por isso que João viu almas dos decapitados. Era para poder mostrar para o povo que eles estavam salvos. Os que morreram em Cristo seriam salvos.
estariam garantidos, porque eles participaram da primeira ressurreição, que foi a ressurreição espiritual. E aí ele diz assim, ó, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Isso aqui não vai acontecer depois da vinda de Cristo. Nós já somos sacerdotes de Deus e de Cristo e reinamos com ele agora. Como eu li para vocês lá em Romanos 5,17, diz que a igreja reinará em vida com Jesus. E lá em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus. Ou seja, nós não vamos ser sacerdotes um dia, num milênio futuro. Nós já somos sacerdotes agora. Isso é mais uma prova de que esse milênio está no momento presente. Porque nós já somos sacerdotes de Deus e já reinamos com Cristo. Então, irmão, só para entender uma coisa aqui. Jesus, ou João, está falando aqui de ressurreição e de morte. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês, para poder ficar mais claro. Ele está fazendo um trocadilho aqui para poder fazer uma explicação para as pessoas de ressurreição e de morte. A primeira ressurreição qual é? É a ressurreição espiritual, quando a gente se converte, é o que ele diz aqui. Essa é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição qual é? É a ressurreição do corpo. Então a igreja, ela passa por 2 ressurreições. Ressurreição espiritual é a primeira e ressurreição do corpo é a segunda. A igreja passa por 2 ressurreições, mas ela só passa por uma morte, que é a morte física. Como diz aqui, nós não passamos pela segunda morte, que é a morte espiritual, a morte eterna. A igreja não passa. Então a igreja passa por 2 ressurreições, mas apenas por uma morte, que é a morte física. Já os incrédulos, eles passam apenas por uma ressurreição, que é a ressurreição que vai ter depois dos 1000 anos, que é quando Jesus volta. Eles não passam pela ressurreição espiritual, eles experimentam só a ressurreição do corpo. Eles vão receber um corpo não glorificado, mas para ser lançados no lago de fogo e enxofre. Então eles passam apenas por uma ressurreição, mas eles passam por 2 mortes. Eles passam pela morte física e passam pela segunda morte, que é a morte eterna. É o contrário da igreja. Então, quando a gente entende isso, a gente entende bem o que João está falando aqui a respeito de ressurreição e de morte. Basta entender o que é essas ressurreições e o que é essas mortes